Dando início a mais um episódio do podcast Ponto Sonoro, hoje com ela, Kátia Caetano, com mais de 14 anos de experiência, pós-doutorado em psicologia clínica, vamos falar um pouquinho hoje sobre a ansiedade. Seja bem-vinda, Kátia, ao nosso podcast. Obrigada pelo convite de estar aqui e de conversar sobre esse tema que é tão atual e que impacta tanto as nossas vidas, né? Na questão da alimentação, na questão do exercício físico, no nosso trabalho, nas nossas relações. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite e fico super feliz de trazer a experiência, enfim, a gente poder ter esse bate-papo. Sim, é um tema muito comum, né? Muito falado, mas nem sempre de um lugar de experiência. Mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a ansiedade, de qualquer forma, impacta a nossa vida. Eu preparei algumas perguntas, né? Mas eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre o que é, qual a definição do transtorno de ansiedade. Eu acho que eu vou pensar e olhar primeiro para a gente refletir sobre o que é a ansiedade. Acho que antes, talvez, da gente pensar na questão de transtorno, é interessante a gente pensar, afinal, o que é essa resposta que a gente chama de ansiedade ou de medo. Porque muito se fala em ansiedade, né? Ah, eu tenho ansiedade, eu estou com ansiedade. Será que isso é um problema clínico? Será que eu devo, por exemplo, procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Então, primeiramente, vamos entender o que é ansiedade. Então, ansiedade, Nanda, é uma emoção, medo e ansiedade são emoções que nós vamos sentir sempre que a gente perceber, sempre que a gente detectar algum tipo de perigo. Então, esse perigo pode ser real. Então, por exemplo, a gente sair daqui e perceber que tem a iminência de um assalto, né? Chegar alguém aqui na clínica e, enfim, falar que está acontecendo um assalto, ou um perigo imaginado, um perigo mais distante, por exemplo. Vim falar sobre ansiedade e pensar no que as pessoas vão achar sobre mim. Puxa, e se não gostarem? E se eu gaguejar? E se eu não apresentar um bom trabalho? Ou seja, nem sempre a ansiedade é um transtorno. Com certeza não. A ansiedade em si, ela não é um transtorno. Na verdade, a ansiedade é uma emoção muito adaptativa que a gente precisa sentir. Eu sempre trago isso para o consultório. Muitas vezes os pacientes chegam nas primeiras sessões, quando vêm com essa demanda de ansiedade, e eles falam, Kátia, eu não quero mais sentir ansiedade. É possível? Não, eu já né, tenho essa discussão porque a ansiedade é uma emoção que nós temos e nascemos com a habilidade de sentir. E a gente precisa sentir. Então, imagine que você tem uma entrevista de emprego amanhã, né? E que nessa entrevista de emprego, eles pedem para que você prepare uma pequena apresentação de 5 minutos falando da sua experiência. Muito provavelmente você vai ficar ansiosa. Com certeza. Né? Acho que a maioria das pessoas. Todas, né? Porque até. é algo importante. Exatamente. Então, essa ansiedade que nos faz pensar sobre o pior cenário, puxa, será que eu vou fazer uma apresentação legal? O que é importante falar? O que é importante selecionar do meu currículo para apresentar? Então, essa ansiedade, ela vai gerar uma alteração de respostas no meu corpo, uma alteração de respostas emocionais na minha mente e me preparar para enfrentar aquele desafio. Então, por exemplo, meu nível de energia vai aumentar. Sim. A minha quantidade de sono vai reduzir um pouquinho. Eu vou ficar um pouco mais focada. Eu vou preparar essa apresentação. Ou seja, a ansiedade também pode ter pontos positivos. Ela tem. Sim. Ela tem pontos positivos. Quando que a ansiedade vai preocupar? Quando que ela deixa, talvez, de ser positiva? Quando ela é muito intensa, quando ela é excessiva e ela é crônica. Quando eu começo a me preocupar, por exemplo, excessivamente com várias coisas. Quando ela me impede de fazer ações que são importantes para mim. Sim. Esse exemplo mesmo da entrevista de emprego. Digamos que a empresa, então, te contacta, fala, Nanda, tem uma vaga aqui, bacana, você quer participar da entrevista, e você começa, poxa, e se eu não passar? E se eu não for bem? E aí você evita ir para a entrevista. Então, quando a gente sistematicamente deixa de viver experiências que são significativas para a nossa vida, quando a gente deixa de passar por experiências, quando esses sintomas são tão intensos que eu já começo a ter um desconforto na parte física, né, quando eu vou ter problemas do sono, ali é um lugar que a ansiedade ela me atrapalha. Sim. Se torna um transtorno. Pode se tornar um transtorno, pode se tornar um transtorno, exatamente. Então, primeiramente é importante olhar, o que é essa ansiedade? É uma emoção, assim como nós sentimos uma gama de outras emoções, por exemplo,
amor, alegria, tristeza, raiva. Tem até um filme, né? Divertidamente, se eu Exatamente, não me engano, que exato. fala um pouquinho sobre as emoções. E agora, o próximo vai ter ansiedade, né? Eu vi o pessoal comentando Aham, na internet. exatamente. Bacana. Então, esse ponto de que ela é uma emoção importante, assim como as outras. Só que a gente vai pensar num equilíbrio, né? A gente vai pensar como outras emoções, a raiva mesmo. A raiva é uma emoção importante? É. Ela nos ajuda a colocar limite quando a gente é invadido fisicamente ou tem a iminência de uma invasão de limite físico ou psicológico. Então, é uma emoção importante? Muito. Mas em excesso ela vai me gerar problemas, né? Vai gerar problemas para o meu entorno? Com certeza. Então, a ansiedade da mesma maneira. Ela nos prepara para lidar com uma possível ameaça, com um possível perigo. Por exemplo, você vai num encontro, você conhece uma pessoa no aplicativo de relacionamento. E aí o bate-papo tá bacana e você quer marcar o encontro. Com certeza você vai pensar, puxa, será que ele vai gostar? Ou será que ela vai gostar? Né? Será que vai ser legal? Será que não? Você vai sentir toda uma resposta fisiológica. Mãos frias, coração acelerado. Você vai provavelmente pensar, puxa, é melhor marcar em um lugar público, por exemplo. Se precaver. Se Né? precaver. Então, olha que importante esse movimento dessa emoção no nosso cotidiano. Mas, como a gente estava conversando, ela vai nos atrapalhar quando ela é muito excessiva. E isso aparece muito no consultório. Quando as pessoas, por exemplo, não conseguem se desconectar das preocupações, quando elas têm frequentemente crises de ansiedade, né? Quando elas deixam de viver experiências, por exemplo, amorosas, experiências afetivas, mesmo querendo muito isso, pela possibilidade que vai dar errado, pela possibilidade de serem traídas. Se limita à emoção. Isso, né? Então essa emoção pode acabar limitando a qualidade de vida, da nossa vida. Existe uma causa para tudo isso? Eu entendi que a ansiedade ela está presente na vida de quase todas as pessoas, se Sim, não de todas, todas. Uhum, né? exato. No dia a dia e que a gente lida com isso de forma comum. Mas quando passa a ser um transtorno, quando passa a prejudicar a vida desse cidadão, existe uma causa física, uma causa emocional que vai trazer ansiedade não só comum, mas também como transtorno? Quando a gente está pensando em questões de saúde mental, por exemplo, a ansiedade, né, uma ansiedade mais excessiva, ou depressão, né, ou um outro quadro, uma dificuldade de manejar a raiva, por exemplo, mais excessivamente, a gente sempre vai pensar numa diversidade de causas. Por quê? Porque quando a gente está falando em, por exemplo, transtornos psiquiátricos, são condições que são multicausais. Então, a gente vai falar da influência, sim, da questão biológica. Então, falando desse ponto específico, alguns de nós são mais propensos, são mais sensíveis, por exemplo, ao perigo, à ameaça, são mais ansiosos, têm uma ansiedade como um traço mais marcada? Sim, mas isso não necessariamente leva a um desenvolvimento de um transtorno. Porém, essas pessoas têm uma sensibilidade maior, sim, para desenvolver uma ansiedade clínica. Mas a gente vai falar de outras etiologias, outras causas também. Um exemplo é o modelo né, de onde que a gente sai, em que sentido. Se eu estou em um contexto, se eu cresço em um ambiente em que meus cuidadores, por exemplo, meus avós, meus pais, enfim, meus cuidadores, me ensinam que o mundo é um lugar perigoso, não toca nisso, não toca naquilo, não vai, é perigoso, não vai mudar de cidade, você vai me deixar aqui, e se acontecer alguma coisa com você? Isso é um modelo de mundo, um modelo de experiência que está sendo ensinado para essa criança. Então, essas percepções, elas são formadas num período muito crítico do desenvolvimento. Então, isso auxilia, de certa maneira, pode sensibilizar essa criança. Então, o modelo de mundo que eu aprendi, essa questão, né, das variáveis mais biológicas, digamos, uma sensibilidade mais biológica, é um outro ponto. Então, a gente vai falar de uma diversidade de questões. Experiências aversivas, experiências traumáticas, por exemplo. E aí, Ananda, a gente está falando de experiências traumáticas não só de uma questão muito aguda, como passar por uma guerra, um assalto, um sequestro, mas experiências aversivas. Por exemplo, experiências difíceis em relacionamentos afetivos. Isso vai levar a um tipo de aprendizado emocional. Né? Então, eu tenho uma probabilidade maior de, em outras relações, ficar um pouco mais ansiosa, né, de me machucar novamente. Isso também pode ser positivo.
É Porque muito você está sendo positiva. cauteloso dentro das Exato. outras relações. Acredito que se limitar é que deixa de ter algo positivo dentro daquela situação. Exato. Então, você trouxe um ponto que é importante. A gente precisa aprender que algumas coisas no nosso ambiente, algumas experiências podem ser perigosas, Sim. né? Se, por exemplo, eu ponho a mão numa tomada e levo um choque, a probabilidade de eu colocar a mão naquela tomada é muito menor. Eu vou ficar muito mais atenta, Sim. né? Se eu vou em um lugar que eu sou sequestrada, se eu vou em um banco e ali acontece um assalto, eu não preciso ir várias vezes para aprender. Uma associação única ali é o suficiente para que eu aprenda, que eu associe que aquele lugar ele tem uma associação com algo negativo, com perigo. Sim. Então, olha que importante essas aprendizagens de medo, porque elas são de sobrevivência, né? E isso acontece em níveis mais sutis, nas nossas relações afetivas. Então, ficar mais cauteloso, ser atento, é importante? É. Mas como você traz um ponto aqui, é uma linha tênue, né? Essa cautela, esse excesso de cautela, está me impedindo, por exemplo, de viver novas relações? Né? Suponhamos que eu tenha sido traída em uma relação anterior, né? E aí isso foi muito marcante, foi muito aversivo, gerou muita dor. Será que faz sentido eu deixar de me relacionar com outras pessoas, ter outras experiências bacanas, me mover em direção aos meus valores, por exemplo, por causa dessa experiência pontual e específica? Racionalmente, não. Exato. Mas emocionalmente, às vezes, né, a gente passa por Aham, cima do âmbito racional. exato. Então, talvez ali é o momento de procurar uma terapia, uma ajuda. Sim. Um trabalho, né, terapêutico, psiquiátrico. Às vezes é necessário um trabalho em conjunto, por exemplo. Cada caso é muito único com o paciente. Então, olhando esse ponto, essas aprendizagens são importantes, são muito. Né? Mas quando elas nos impedem de viver novas experiências, que é o que aparece muito no consultório, né? Por exemplo, pessoas que frequentemente foram muito criticadas na infância ou sentiram as experiências com irmãos, com cuidadores, se perceberam como críticas frequentes. O que acontece? Na adolescência, geralmente, essas pessoas tendem a explorar menos relações sociais, porque há uma aprendizagem implícita, há uma expectativa de rejeição, de crítica. E aí eu me coloco menos em relações sociais, eu aprofundo menos relações, me sinto mais isolada e acaba confirmando aquela percepção. Né? Então vira um ciclo, digamos que vicioso. E volta daquele princípio de que tudo parte da nossa infância, né? Você falou um pouquinho sobre o contexto que aquela criança foi criada, foi direcionada, mas eu entendo também que existe uma linha muito tênue entre eu vou deixar o meu filho ir para o mundo Uhum, e fazer o que tem que ser feito e seguir os sonhos, e eu já passei por toda essa fase que ele ainda vai passar. Eu não tive como mãe uma experiência positiva, então eu vou proteger ele de uhum, todo esse cenário. E acredito que a maioria das mães, né, que tem toda essa emoção, toda essa questão, ficam divididas sim, entre eu deixo meu filho para o mundo ou eu uhum, privo ele de viver uma frustração. uhum, Isso causa ansiedade tanto na mãe, acredito, quanto no filho. uhum, Então, eu acho que deve ser horrível lidar com toda essa experiência de vai uhum, para o mundo ou fica aqui comigo e eu te protejo. uhum, com certeza. É uma ambivalência, né, principalmente para pais, de maneira geral. Né? Se eu privo meu filho e o protejo nesse lugar aqui, né, na casa, né, faz com que ele deixe de viver experiências, mas eu vou ter alguns efeitos. Essa criança vai ter alguns efeitos muito marcados no desenvolvimento dela, não só agora, mas na vida adulta. Ou se eu libero totalmente, né? Então eu gosto de pensar sempre no convite, no consultório, nas palestras, nas aulas, em um equilíbrio, em pensar o que é meu, no caso dos pais, o que é da experiência dos pais, né? E o que eu estou, talvez, projetando nesse filho, nesse outro ser humano. Impedindo essa criança, por exemplo, talvez, de ter experiências que vão ser importantes para o desenvolvimento dela. Sim. Né? E você trouxe um ponto importante da infância. Por que a gente acaba falando da infância? Porque é um período, do ponto de vista do desenvolvimento infantil, muito crítico. Desenvolvimento humano, na verdade, na infância é um período muito crítico. Quando a gente está falando de cérebro, de sistema nervoso, por exemplo, mesmo o bebê nascendo, o cérebro não está totalmente desenvolvido.
né? Nós somos a espécie que mais leva tempo, literalmente anos, para que esse cérebro esteja mais amadurecido, digamos, mais pronto. Então, é um cérebro muito plástico. Por isso que existem janelas muito sensíveis do desenvolvimento. Esse período da infância, até ali pré-adolescência, adolescência, é um período muito sensível, que essas experiências acabam marcando um pouco mais essa circuitaria cerebral. Então, por isso que é tão crítico. Sim, sim. Você trouxe muito esse exemplo do que é a ansiedade como uma patologia, né, como um transtorno, mas também a ansiedade que todo mundo sente, né, Uhum, uma ansiedade comum. uhum, Mas dentro desse contexto, quais são os sintomas que eu posso observar em uhum, mim? Vou me usar como exemplo. uhum, Entender, nossa, já está passando do limite, já está uhum, se tornando um transtorno. Quais uhum, são os sintomas, quais são as características que esse indivíduo uhum. apresenta? É uma pergunta muito boa, né? Porque é sobre como reconhecer, Isso, como é que a gente né? Como eu reconhece? reconheço que, ok, isso aqui faz parte da minha experiência humana ou já passou um pouco, né? Sim, Já passou um pouco do limite. Então, quando a gente está falando de outras emoções, mas mais a ansiedade especificamente, sempre vai ter uma alteração fisiológica. Então, no caso da ansiedade, o que vai acontecer? É o meu corpo se preparando para um perigo. Então, eu vou ter um aumento da frequência cardíaca, um aumento da pressão arterial, tem uma mudança em termos de redistribuição sanguínea. Então, o que a gente percebe? As mãos ficam geladas, os pés ficam gelados, né, ficam mais brancos, a gente fica suando frio, por exemplo. A gente começa muitas vezes a, sem perceber conscientemente, a hiperventilar, então respirar mais ofegante. Então, isso tudo, se a gente olhar, é uma resposta muito típica para eu lidar com essa ameaça, para eu fugir e, se não tiver jeito, para eu atacar. Então, quando eu estiver ansiosa, fisiologicamente eu vou perceber essas alterações. Se isso está mais intenso, se está, por exemplo, o caso que meu coração acelera muito frequentemente diante de algumas situações, se eu começo a sentir uma falta de ar, né, frequente, e aqui a gente descartando questões, claro, médicas, de outra, sim, sim, né, de sim. outro lugar, né, pulmonares, etc. Então, diante de algumas situações específicas, vamos por apresentação de trabalho, situações onde a gente é o centro das atenções. Se eu começo a perceber que eu estou ali muito ofegante, meu coração acelerado, meu pensamento muito acelerado, e eu não consigo focar, preciso estudar para a prova, sento e começo ali. E aí eu saio, levanto, pego, como uma barra de chocolate, saio de novo, pego o celular. E isso se repete frequentemente, ali é o momento de procurar ajuda. Então, ou seja, quando eu começo já a ter prejuízos, tanto porque essa resposta fisiológica está muito intensa frequentemente, não foi só às vezes uma coisa pontual, mas está se repetindo. Por exemplo, outro sintoma muito comum é o problema de sono, insônia. Então eu começo, acordo no meio da noite, começo a pensar às vezes no que eu preciso fazer, nas preocupações, e aí passo a ter uma qualidade de sono ruim, o que piora a ansiedade. Isso que eu ia te Exato, questionar, né? sim. Então, são sintomas causados pela ansiedade, mas que também Agravam. intensificam, né? Agravam aquele Exato. transtorno. Com Sim, certeza. Já aconteceu com você, às vezes você está ansiosa, seu coração começa a acelerar, aumenta a frequência cardíaca, e aí por perceber a frequência cardíaca aumentada, você fica mais ansiosa. sim. Eu É, fico ansioso pelo fato de poder ter uma exato. crise de ansiedade. Então, eu estou Exatamente. ansioso pela ansiedade. Esse é um exemplo Isso típico é até. comum, né? Muito. Isso acontece muito, por exemplo, no quadro do transtorno do pânico. Esse medo Sim, de sentir medo, sim, em que o meu corpo ele se torna um campo minado. Porque eu vou fazer exercício físico, o que acontece no exercício físico? O nosso coração acelera. sim. E aí começa a acelerar o paciente. Puxa, eu vou ter um ataque de pânico. Isso aqui é um leão. Eu vou morrer por causa disso aqui. Aí eu não Medo de faço. perder o controle. Esse é um dos pontos, sim. É um dos sintomas Sim. até na crise de ansiedade. Então, é muito importante a gente distinguir, olhar, tá, isso que eu estou sentindo tá intenso, eu sinto isso frequentemente diante dessas situações, esse é um ponto legal de observar. Que situações que a gente tem mais esses sintomas? É diante de uma apresentação, é diante de um lugar que eu posso ser julgada, por exemplo? É quando tem uma incerteza, um risco, eu preciso tomar uma decisão, e existe algum risco ali? Porque sempre existe o gatilho, né, para a Sim. ansiedade. Ela não Uhum. é. Ou pode ser, você está bem,
tá tudo, digamos que bem, plenamente bem, e a ansiedade surge? Ou sempre existe um gatilho para uma crise? Frequentemente existe um gatilho. O que acontece com a maioria das pessoas, até no consultório, é que às vezes elas não têm consciência, elas não têm treino para perceber a própria ansiedade. Fala um pouquinho sobre isso, achei interessante, né? O que de fato é esse treino? É um processo de autoconhecimento, uma autopercepção de si? Como é que eu posso perceber e identificar que aquilo de fato é um gatilho para a ansiedade? Porque não necessariamente o gatilho vem e a ansiedade acontece. Sim. Mas pode demorar um tempo, eu acredito, né? Uhum. Fala um pouquinho sobre isso, como entender um pouquinho sobre o que de fato é o gatilho ou não. Uhum. Esse gatilho, até pensando nessa questão do treino, a psicoterapia é uma forma em que a gente trabalha esse processo de identificação com o paciente de gatilhos. Esses gatilhos podem ser externos ou podem ser, por exemplo, memórias, podem ser até pensamentos. Então, eu posso ter memórias ou percepções ou pensamentos que vão intensificar uma ansiedade, vão me gerar mais ansiedade. Então, essa questão do treino, na terapia, mais especificamente, a gente vai trabalhar com o paciente essa identificação. O que vem de pensamento? Como que eu percebo essas situações? O que eu sinto? O que eu faço? O que eu deixo de fazer diante desses lugares que me geram, né, dessas situações, desses objetos, enfim, dessas pessoas, essas relações que me geram ansiedade? Sim. Né? E o que é a função desse comportamento? Por exemplo, se eu Tem uma tô, função. sempre tem, né? Se eu tô mais ansiosa e vou lá e tendo a beber, por exemplo, diante da ansiedade, né? Ou comer a mais, ou fazer alguma ação frequentemente, qual que é a função, será, desse comportamento? Pode ser para reduzir, como estratégia de regulação emocional, para reduzir a ansiedade, para gerar um certo alívio. O ponto que pode acontecer se eu uso excessivamente uma estratégia única. Se eu uso excessivamente aquilo ali, se eu não tenho uma diversidade de estratégias para me ajudar a manejar essa ansiedade. E a estratégia passa a ser algo negativo, né? Exato. Então, faz sentido? Porque faz muito sentido para mim, porque eu vejo muitas pessoas falarem que já ouvi até atividade física em excesso. Sempre que estou ansioso, vou para atividade física. Sim. Sempre que estou ansioso, eu como mais. Sempre que eu estou ansioso, eu faço tal coisa. Então, se existe equilíbrio, aquilo é uma estratégia positiva. Mas se eu tenho hiperfoco em um só, de fato se torna algo não tão bom para ser usado como estratégia. Exatamente. Esse é um ponto muito importante. A priori, né, a gente não vai pensar, salvo as exceções, né, mas em uma estratégia excessivamente ruim, por si só ruim. Não, mas né? o excesso dela talvez sim. Exatamente. Essa questão da comida é um exemplo, da própria atividade física. Né? Então, é claro que em alguns momentos que a gente está mais ansiosa, mais ansioso, às vezes você vai comer um pouquinho a mais, sim. Principalmente alimentos mais doces. Né? Isso por si só não configura problema nenhum. O ponto é se eu recorro unicamente quase que a essa estratégia no meu repertório. Que outras possibilidades tem, além talvez do chocolate? Será que sair também para conversar com amigos, ver um filme, fazer terapia, por exemplo, que eu vou aprender outras coisas mais formalmente, atividade física? Mas do mesmo modo a gente pode pensar a atividade física. Né? Ela em excesso, como estratégia de regulação emocional, eu posso ter inclusive problemas de lesão. Eu atendi um paciente que tinha basicamente a atividade física como a única estratégia de regulação da ansiedade. E ele veio para o consultório com uma lesão muscular por esse excesso. Ou seja, algo que era para ser positivo, algo Exato. que também ajudaria com a ansiedade, se tornar algo negativo por conta do excesso. Exato. Na verdade, não é negativo, né? É o excesso daquilo que pode trazer prejuízo, algo não né? tão bacana, prejuízo. E aí você falando sobre isso me fez lembrar de uma experiência de pessoas criadas pelos mesmos pais, mesmos cuidadores, nas mesmas escolas, e ambos que possuíam a ansiedade. E uma dessas pessoas, uma deslanchou. A ansiedade foi o ponto de partida para ter coragem em fazer algumas coisas, para levantar e, olha, eu preciso fazer. E para outra foi, eu vou ficar aqui quietinho, guardadinho, cuidadozinho, nessa bolha, porque eu tenho ansiedade, porque, enfim. Então, assim,
É engraçado como o mesmo sintoma, digamos assim, né? Mesma A mesma emoção. emoção Aham, com pessoas que foram criadas juntas, tiveram a aham. mesma criação, causam impactos completamente diferentes na vida desses Sim, indivíduos. sim. Isso traz um ponto da subjetividade, da Sim, eh, individualidade de cada indivíduo. Até um pleonasmo falar isso, né? Mas o quanto que cada um de nós vamos ter características, traços de personalidade, por exemplo, eh, que são únicos, né? Que são associados ao nosso contexto, sim, mas que não são somente um fruto do nosso contexto. A gente não é somente um fruto passivo com do nosso certeza contexto, não. né? A gente não é simplesmente uma esponja que absorve e que joga de volta, né? A gente tem características específicas, inclusive alguns traços da nossa personalidade, eles são também, têm uma relação também com a nossa parte biológica. A gente é também um ser biológico, Sim, não unicamente, mas é também. faz parte. Faz parte, Nós exatamente, somos um conjunto, né, de coisas, de exato. emoções, enfim. É um mosaico. Então, você pode encontrar dois irmãos, enfim, irmãos, duas irmãs, que às vezes gêmeos, que cresceram em contextos, nos mesmos contextos, os mesmos pais, mas que têm respostas diferentes, sim. Mas um dado interessante que as pesquisas mostram, gêmeos, por exemplo, que compartilham o mesmo material genético, ou seja, que são univitelinos, né, são idênticos, esses irmãos eles têm uma probabilidade maior de apresentar o mesmo quadro em saúde mental. Sim. Então, isso indica que uma parte desse quadro tem um componente biológico, mas não somente, Sim. não somente. Mas é uma peça do quebra-cabeça. Exatamente, é uma peça a mais desse quebra-cabeça. Sim. Na verdade, quando se fala de depressão, eu já ouvi muito que... E como estão suas vitaminas? Como está sua vitamina D? Né? Como está sua vitamina B12? Que, no Sim. caso, a baixa, né, dessas vitaminas podem causar sintomas parecidos com os sintomas da depressão. Isso se encaixa para a ansiedade? Existe algo biológico que não está regulado e que pode causar ansiedade? Quando a gente vai pensar em ansiedade, em outras emoções, né, a gente está pensando em alterações que vão acontecer lá no meu cérebro. Então, por exemplo, com um aumento de liberação de adrenalina, de outros neurotransmissores, de noradrenalina, mas em regiões cerebrais específicas, em regiões cerebrais mais evolutivamente antigas, digamos, no cérebro, em regiões mais basais. Então, são regiões que estão um pouco mais associadas a essas emoções do tipo sobrevivência, como medo e ansiedade. Então, quando alguém toma uma medicação psiquiátrica, por exemplo, né, voltando para a sua pergunta, essa medicação vai alterar, vai mexer em alguns desses neurotransmissores, principalmente em áreas mais específicas. Por isso que a gente vê um efeito. Então, pensando num sistema, num ser, né, nós somos um ser biopsicossocial interligado. Falar dessas emoções é pensar também num lastro biológico, na serotonina, não somente, mas também é. Então, se a gente olhar o que a gente come influencia, uma coisa tão pontual como a ansiedade, influencia. Com certeza influencia. Então, isso é um dos pontos até que a gente trabalha no consultório com os pacientes. E faz um trabalho multiprofissional com nutricionista, com educador físico. Porque a parte da alimentação, a parte da atividade física, a presença de atividade física ou não, o tipo de alimentação que o paciente tem, que nós temos ou não, né, a qualidade dessa alimentação, ela vai ser um fator de vulnerabilidade para um quadro como a ansiedade. Para eu me sentir mais ansiosa ou menos. Vamos voltar àquele ponto que não é uma variável causal única. Sim. A gente tem que olhar em vários Multifatores. multifatores, né? Biológicos, históricos, sociais, familiares, né? Do próprio indivíduo, da personalidade. Mas voltando nessa rede, nessa colcha de retalhos, a alimentação influencia? Ela influencia. Então, quando existe no consultório, a gente percebe isso. Pacientes que têm determinado tipo de alimentação, que não fazem atividade física, a gente trabalha isso também, uma mudança comportamental nesse sentido, junto com outros profissionais, para que se regule mais isso e a gente veja uma alteração do humor. Eu vou dar um exemplo de sono. Sempre que a gente vai trabalhar a ansiedade, a gente investiga o sono.
Precisa regular o sono. O sono para precisa. Sim, Seja uma equipe exatamente. multidisciplinar para tratar uma emoção. Sim, a gente vai trabalhar no Sim. consultório. Porque a Olha a gente é isso, importância das né? nossas emoções. Com certeza, né? A gente vai trabalhar olhando para diferentes aspectos. Então, trabalhar a ansiedade. Não adianta no consultório trazer várias estratégias que são empiricamente validadas na parte de pesquisa da psicologia clínica e neurociências. Não adianta trazer para o consultório várias estratégias se eu estou com um paciente que não faz atividade física, né, que não tem e não busca grupos de apoio e relações sociais, né, que se for, dependendo da intensidade dessa ansiedade, que não faz acompanhamento com um psiquiatra, por exemplo. Aí isso faz muito sentido para mim. Não Uhum, adianta fazer terapia, né, a grosso modo, e uhum, não me alimentar bem, uhum, e não fazer uma atividade física. É claro que cada indivíduo vai fazer aquilo que ele dá conta de fazer, não é exato, um julgamento. Mas eu exato. acredito que para tratar algo de fato, a gente precisa mexer em todos os aspectos. Isso, é claro que é progressivo, Sim, né? Essas claro, com mudanças certeza. não são dicotômicas no sentido eu começo e começa a mudar tudo. Isso é progressivo, mas isso é uma parte que eventualmente a gente vai avaliar sim. Sabe algo que eu já observei, né, em contato com alguns profissionais? Hum, É, tenho ansiedade, não quero fazer terapia, não quero ir para o psiquiatra, porque existe um mito para o psiquiatra. Eu vou no clínico ou no cardiologista, ele vai me passar o calmante e pronto. uhum, Então, eu vejo isso de forma extremamente perigosa. uhum, Né? A automedicação, o autodiagnóstico, digamos, eu perguntei para você, né, quais são os sintomas. Alguém te escuta, lista, tem todos os sintomas, enfim, tal pessoa tem esses mesmos sintomas, tem ansiedade, toma tal remédio, eu vou lá e tomo esse remédio específico. uhum, Então, eu acho que é um perigo enorme o autodiagnóstico e uhum, também a automedicação, até porque você não está se tratando como um todo, como a gente uhum. estava falando, você está tratando um ponto e todos os outros que estão em déficit, né? Como é que vai surgir uma melhoria, enfim, diante dessa patologia? Exatamente. Então, isso é um ponto bem importante, até porque o uso, essa automedicação de medicamentos, como medicamentos ansiolíticos, um exemplo é o Rivotril, que é Sim, um medicamento bem comum, específico, bem bem popular. comum, né? De Né? Tô com maneira. insônia, Rivotril. Tô em crise, Rivotril. Verdade. Exato, né? Então, é uma medicação que precisa totalmente de acompanhamento, como qualquer outra, mas essa especialmente de acompanhamento com o psiquiatra, Sim, que é esse especialista que vai dar todo esse suporte de posologia, de desmame depois, sim. né? Então, é uma medicação que é utilizada por um tempo, em momentos específicos, né? Então, esse acompanhamento com o psiquiatra, ele é fundamental. E, além disso, aprender a lidar com esses gatilhos e com as minhas percepções, com os meus padrões de comportamento, com os meus padrões de resposta à minha ansiedade, né? Eu posso, ok, vou lá e tomo um Rivotril, mas como que eu tenho lidado com esse medo do julgamento, suponhamos, que seja, esse é um dos pontos importantes, com medo de ser julgado como insuficiente, e aí eu começo a fazer vários trabalhos, eu não coloco limite na agenda e eu entro num burnout, por exemplo. Sim. Eu tomo Rivotril, mas o quanto que eu tenho aprendido a lidar com essas questões mais subjacentes. Ou seja, a medicação ela é importante, né? Sim, Mas dentro dela a gente também precisa aprender a lidar com as nossas emoções. sim, Porque só medicação, como se a gente estivesse colocando lixo debaixo do tapete, né? Medicação, 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 sem olhar para aquela dor, sem olhar para toda aquela questão, aquilo vai se repetir. E é importante, né? Vale dizer que a medicação, uma hora, ela vai deixar de funcionar a longo prazo. Se uhum. você não busca nenhuma melhoria, você insiste sempre na medicação, nem sempre aquilo vai trazer um resultado positivo. Por isso que o trabalho com o psiquiatra é fundamental, Sim, né? Alguns, dependendo dos quadros, esse trabalho com a medicação, né, com a terapia, ele não é nem iniciado. Dependendo como que o paciente chega, eu não inicio o processo de psicoterapia sem passar pela avaliação psiquiatra, psiquiatra. com certeza. Então, isso é uma avaliação caso por caso, né? Então, esse processo, né, do acompanhamento em conjunto, desse trabalho em colaboração com esse outro profissional, ele é muito importante, ele é muito relevante. Ah, mas isso implica que toda vez que eu vou para a psicoterapia eu tenho que ir ao psiquiatra? Não, não é necessariamente isso. Depende, né? Cada caso ele é muito único, né? E cada caso ele é muito específico. Então, isso é necessário, o profissional vai fazer uma avaliação ali. Alguns casos é necessário?
Com certeza. Como eu mencionei, alguns casos eu, né, faço o encaminhamento primeiro para o psiquiatra para regular algumas questões que precisam ser reguladas de maneira mais aguda, mais rápida até, e em conjunto a gente faz o processo de psicoterapia, né? É uma via de mão dupla, né? Vocês trabalham juntos pro bem desse indivíduo. Uhum. Bacana, né? O nosso podcast está chegando ao fim, mas eu tenho uma última pergunta. Uhum. Existem mitos em relação à ansiedade? Quais são os mitos? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, pra gente fechar com chave de ouro. Essa é uma pergunta muito boa, né? Que mitos? Porque popularmente isso é muito comum, né? Esse processo de pensar em questões de ansiedade, o que é essa ansiedade, o que não é, alguns mitos. Então, um primeiro mito que frequentemente chega, que vem para o consultório, é: eu não quero sentir ansiedade. Eu vou fazer um tratamento terapêutico ou vou tomar uma medicação que eu vou ser curado da minha ansiedade. Então, olhar primeiro para essa perspectiva que a ansiedade é essa emoção, inclusive evolutivamente importante. E a emoção não tem cura, né? Não, É emoção, equilíbrio. exato, emoção a gente precisa sentir. Sim. Essa, digamos, essa paleta de emoções, essa nuance de diferentes tipos de emoções. Então, esse é o primeiro ponto que eu trago para o paciente. Olha, se você se curar da sua ansiedade, eu até brinco, eu vou perder meu CRP. Por que eu faço essa brincadeira, né? Essa fala? Para trazer essa importância dessa emoção, mas o que a gente vai trabalhar no consultório é a regulação. É para que ela deixe de atrapalhar, para que eu aprenda a manejar, que eu aprenda outras estratégias, para que eu me avalie esses processos. Como que eu estou percebendo as situações, talvez hiperdimensionando um perigo, né? Catastrofizando, talvez. Então, esse é um primeiro mito. Existem outros. Um que frequentemente as pessoas trazem é em relação à crise de ansiedade. Né? Como a crise de ansiedade, às vezes o paciente passa por uma crise de pânico, por exemplo, que é um sentimento muito intenso, é uma emoção, um estado muito intenso. É pegar essa ansiedade e ir lá no pico. Então, Imagina o lá no pânico platô. seria o auge da ansiedade. Fazendo uma analogia, a gente pode pensar no pânico como aquela reação extrema de medo. Né? Quando chega ali no gráfico, digamos, num platô, naquele pico de ansiedade, aquela reação de luta e fuga muito aguda. Aquela sensação até, às vezes, de morte iminente. Então, o meu corpo está entendendo que eu estou num perigo tão potente que ele tem uma descarga, que eu tenho uma aceleração da frequência cardíaca muito alta, a sensação de perda de controle, a sensação que eu vou morrer, eu começo a hiperventilar. E aí, por isso, me dá uma sensação que eu estou sem ar. Por que isso é um mito? Porque no ataque de pânico, na verdade, o que acontece é que eu tenho bastante oxigênio. Por isso até que eu fico um pouco tonta, eu hiperventilo. Então, não é uma falta de ar, é um excesso, na verdade, dessa respiração ofegante, dessa hiperventilação. Então, esse é um mito. Eu vou ter um ataque de pânico, eu vou ficar sem ar. Outro mito, essa reação de ansiedade, ela nunca vai passar. Eu vou ficar com esse ataque de pânico por dias, por horas. O que não é verdade. Por quê? Porque fisiologicamente o ataque de pânico ele atinge um pico e depois de alguns minutos ele começa a reduzir. O próprio corpo libera, digamos, substâncias, ativa outros sistemas para retornar para um estado mais de homeostase. Então é muito importante, né, se a pessoa está tendo, né, um ataque de ansiedade, eu sei que é muito difícil na hora, mas ela se lembrar também que aquilo ali, como uma onda, eu gosto muito dessa analogia com a onda do mar, como uma onda que tem um ápice, ela eventualmente quebra na areia. Sim. Nenhuma onda dura para sempre. E vai passar. Sempre vai passar. Engraçado, eu já pensei inclusive em tatuar. Isso também vai passar. Tanto a emoção negativa, não emoção negativa, né? Eu não gosto de dizer que uma emoção ela é positiva ou negativa. Mas tantas essas emoções que não causam bem-estar pra gente, quanto as emoções que causam aquela euforia, também vai passar. Exato, né? Ninguém fica alegre. Imagine você, momento, faça um resgate aí na sua vida dos momentos de euforia. Talvez quando você tirou seu CNH, ou passou no vestibular, ou teve o nascimento de um filho, ou entrou no emprego que você gostaria, ou está apaixonada, né? São emoções muito agradáveis de sentir. Muito, né? É uma delícia sentir isso, né? Mas se a gente olhar essas emoções, elas também são como onda, elas têm uma curva, que elas atingem um ápice e eu não fico ali
por 6 dias sentindo o mesmo nível eufórico da emoção, ela reduz. Com certeza não. Agora imagine a emoção da paixão 24 horas. Quem consegue trabalhar Por 2 com anos, essa 3 anos. emoção o tempo Exato. inteiro? Então, ainda bem que reduz e que ela é transformada. Então, fazendo essa analogia com a questão da crise de pânico, eu sei que é muito desconfortável. Eu sempre trago isso para o consultório. Né? Sentir isso é muito desconfortável. Mas é um lembrete importante, que assim como ela teve o início, tem esse ápice, eventualmente aquilo ali ele vai reduzir. Vai se acalmar. Exatamente, até pela parte fisiológica mesmo. E aí vai ser importante essa pessoa aprender, né, recursos depois para manejar isso aqui, para lidar com isso quando essa onda mais forte vier. Bacana, bacana. Gratidão, Kátia. Eu que agradeço. Adorei o nosso bate-papo, né? Esclareceu muitas coisas a respeito da ansiedade. Acho que ainda tem muito conteúdo para a gente falar, né? Não dá para falar sobre ansiedade em um único podcast, mas gratidão, né, por aceitar o nosso convite. E Eu que fica por aqui agradeço. mais um episódio do podcast Ponto Sonoro.